Eles estavam cercados, sem reforço, sem comunicação, sem saída. O inimigo avançava de todos os lados, lentamente, como se já soubesse o final. Naquele momento, todos tinham certeza de uma coisa: ninguém sairia vivo. Mas algo começou a mudar. Pequenos erros, pequenas falhas, detalhes que ninguém deveria perceber. E foi ali, no meio do caos, que o impossível começou a acontecer. Porque essa não foi apenas uma batalha. Foi o dia em que a morte falhou. Eles estavam cercados. Não havia saída visível, não havia reforços chegando e não havia qualquer comunicação com o comando central. O campo de batalha estava completamente dominado por forças inimigas que avançavam de todos os lados com precisão calculada. O som constante de tiros e explosões preenchia o ambiente, tornando impossível qualquer momento de silêncio ou organização. Cada soldado sabia exatamente o que aquilo significava, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Aquela posição não era defensável, não era recuperável e não era sustentável. Mas então surge a pergunta que ninguém conseguia responder: se o fim era inevitável, por que eles ainda estavam lutando? O terreno ao redor tornava tudo ainda mais difícil. A lama profunda prendia os pés, os destroços bloqueavam caminhos e estruturas destruídas criavam obstáculos imprevisíveis a cada passo. Não existia rota clara de movimentação, e qualquer tentativa de recuo parecia ainda mais perigosa do que permanecer ali. O inimigo conhecia cada ponto estratégico e usava isso para apertar o cerco com precisão quase perfeita. A cada minuto que passava, a sensação de aprisionamento aumentava, mas algo não fazia sentido. Mesmo com todas as desvantagens, eles ainda resistiam. Era apenas disciplina militar, ou algo mais estava mantendo aqueles homens de pé. As comunicações falharam completamente, e isso mudou tudo. Nenhuma ordem chegava, nenhum comando respondia, nenhuma orientação era dada. Eles estavam isolados, esquecidos em meio ao caos de uma guerra maior que já não fazia sentido naquele ponto. Cada decisão agora precisava ser tomada individualmente, sem garantia de acerto ou erro. Isso aumentava o peso de cada escolha e transformava cada ação em um risco absoluto. Mas até onde alguém consegue ir sem liderança? E o que acontece quando cada decisão pode ser a última? O tempo começou a se distorcer de forma estranha. Segundos pareciam horas, e cada momento carregava uma intensidade que parecia impossível de sustentar. O inimigo não avançava de forma desorganizada, mas com estratégia clara, calculando cada passo com frieza. Eles não estavam apressados, e isso tornava a situação ainda mais perigosa. A pressão aumentava lentamente, como se fosse inevitável. Mas então surge uma nova dúvida. Se o controle estava completamente com o inimigo, por que a resistência ainda existia? As primeiras perdas trouxeram a realidade de forma brutal. Não havia margem para erro, não havia tempo para reagir e não havia como recuperar posições perdidas. Cada queda reduzia o grupo, enfraquecia a defesa e aumentava o risco coletivo. Mesmo assim, ninguém abandonava seu posto. Cada soldado continuava firme, mesmo sabendo que a chance de sobrevivência era mínima. Mas o que mantém alguém ali quando tudo já indica o fim? É coragem, medo ou simplesmente não há mais escolha? O frio começou a atingir mais do que apenas o corpo. Ele se infiltrava lentamente na mente, reduzindo a clareza, atrasando reações e tornando cada decisão mais pesada do que deveria ser. As mãos já não respondiam com a mesma precisão. A respiração se tornava irregular e o foco começava a falhar em momentos críticos. A exaustão não vinha apenas do esforço físico, mas da pressão constante de saber que qualquer erro poderia ser fatal. Mesmo assim, ninguém parava, ninguém recuava e ninguém abandonava sua posição. Mas o que mantém alguém funcionando quando o corpo já atingiu o limite?
É disciplina ou apenas a recusa em aceitar o fim? O inimigo avançava com uma calma inquietante, como se já tivesse certeza do resultado final. Não havia movimentos desesperados, não havia pressa. Apenas uma progressão constante e calculada que apertava o cerco a cada minuto. Isso criava uma pressão psicológica ainda maior, porque indicava que eles estavam sendo estudados, analisados e controlados. Cada movimento dos soldados parecia já estar previsto pelo outro lado. Mas se o controle era tão absoluto, por que ainda existia resistência? O que ainda impedia o colapso total daquele grupo cercado? Cada decisão passou a exigir um nível de atenção que parecia impossível de sustentar. Não havia espaço para impulsividade, não havia margem para hesitação e não havia tempo para reconsiderar escolhas. Um único erro poderia abrir uma falha irreversível na defesa. Isso forçava cada soldado a operar no limite máximo de concentração, mesmo sob pressão contínua e desgaste extremo. Mas até onde alguém consegue manter esse nível de controle mental? E o que acontece quando a mente começa a falhar antes do corpo? O som da batalha deixou de ser um choque e passou a se tornar parte constante do ambiente. Explosões já não causavam reação imediata. Tiros já não surpreendiam e o caos parecia ter sido absorvido pela mente de todos ali. Isso não significava controle, mas adaptação forçada. Quando o perigo deixa de assustar, ele começa a ser ignorado, e isso pode ser ainda mais perigoso. A percepção muda, o risco se distorce e as decisões passam a ser tomadas sob uma falsa sensação de normalidade. Mas será que essa adaptação ajudava a sobreviver ou apenas aproximava ainda mais do fim? A linha entre continuar vivo e desaparecer naquele campo se tornava cada vez mais fina. Não havia mais uma estratégia clara sendo seguida, apenas respostas rápidas ao que surgia a cada segundo. Cada decisão era tomada no limite, baseada em instinto e necessidade imediata. Não existia plano, apenas reação. E isso levantava uma questão inevitável. Reagir era suficiente para sobreviver ou apenas atrasava o inevitável? Foi nesse momento que algo começou a mudar, de forma quase imperceptível. Pequenas falhas começaram a surgir no avanço inimigo. Movimentos que antes eram precisos, agora apresentavam brechas sutis. Era algo difícil de identificar, quase invisível para quem não estivesse totalmente atento. Mas alguns perceberam. Alguns começaram a enxergar padrões que não existiam antes. Mas aquilo era uma oportunidade real, ou apenas uma ilusão criada pelo desespero. As primeiras tentativas de reação surgiram com cautela extrema. Um avanço curto, uma posição recuperada por segundos, um movimento mais ousado do que o esperado. Nada parecia significativo isoladamente, mas juntos começavam a alterar o cenário. O grupo ainda estava cercado, ainda estava em desvantagem, mas algo havia mudado. E essa mudança levantava uma nova pergunta: até onde pequenas decisões podem alterar um destino que já parecia definido? A resistência deixou de ser passiva e passou a se tornar ativa. Não era mais apenas sobreviver, era tentar mudar o curso do que estava acontecendo. Mesmo sem comunicação direta, os movimentos começaram a se alinhar, como se todos compartilhassem a mesma leitura do campo. Isso não era organização formal, era instinto coletivo. Mas como algo assim acontece em meio ao caos absoluto? Como pessoas isoladas começam a agir como uma única estrutura? O inimigo percebeu essa mudança quase imediatamente. A pressão aumentou, os movimentos se tornaram mais agressivos e o ritmo da batalha acelerou de forma evidente. Era como se quisessem encerrar tudo antes que qualquer possibilidade de reversão se consolidasse. Mas essa pressa também criava falhas, aberturas e decisões precipitadas.
E isso levantava uma nova possibilidade. E se naquele momento o desespero não estivesse apenas de um lado? A batalha atingiu seu ponto mais crítico. Cada segundo parecia carregar peso absoluto. Cada movimento poderia alterar tudo e cada decisão era tomada sem margem para erro. Não havia mais espaço para hesitação. Não havia mais tempo para pensar. Tudo estava no limite máximo. Mas quando uma situação chega a esse nível, quem perde o controle primeiro? Pequenos grupos começaram a se mover de forma diferente. Não havia comando, não havia coordenação formal, mas havia intenção clara. Movimentos começaram a surgir com um objetivo definido, criando pequenas mudanças na estrutura do campo. Era como se todos entendessem ao mesmo tempo o que precisava ser feito. Mas como isso era possível sem comunicação direta? Era instinto ou algo mais? As primeiras rupturas no cerco começaram a aparecer. Não eram grandes aberturas, mas pequenas falhas que, se exploradas rapidamente, poderiam se transformar em caminhos reais. O que antes parecia impossível começava a mostrar sinais de fragilidade. Mas quantos conseguiriam perceber isso a tempo? E quantos conseguiriam agir antes que essas brechas desaparecessem? A pressão começou a diminuir em pontos específicos. O inimigo ainda dominava a situação, mas já não controlava tudo com a mesma precisão. Pequenos espaços surgiam onde antes não existia nada. O equilíbrio começava a mudar lentamente. Mas será que isso era suficiente para alterar o destino daquela batalha? A sobrevivência deixou de ser impossível e passou a ser improvável. E essa mudança, por menor que pareça, altera completamente a forma como a situação é percebida. Quando algo deixa de ser impossível, ele passa a existir como chance. Mas o que causa essa mudança? Foi erro do inimigo, decisão dos soldados, ou simplesmente persistência até o limite? Os soldados que ainda estavam de pé começaram a avançar. Não por estratégia perfeita, mas por necessidade absoluta. Cada passo era um risco, mas também uma oportunidade. Permanecer parado já não era mais uma opção viável. E naquele momento, qualquer chance, por menor que fosse, precisava ser aproveitada. O cerco começou a se romper. Não de forma organizada, não de forma limpa, mas de forma real. O que antes parecia completamente fechado começou a apresentar falhas estruturais. Mas nem todos conseguiriam atravessar essas aberturas. E isso era inevitável. Quem ficaria e quem sairia? Muitos ficaram para trás, parte daquele campo, parte daquela história que jamais seria esquecida. Mas alguns conseguiram. E isso era o que tornava tudo ainda mais difícil de compreender. Como alguns sobreviveram quando ninguém deveria. Quando tudo terminou, o silêncio tomou conta do campo. O mesmo lugar que antes era dominado pelo caos, agora estava vazio, carregando apenas marcas do que aconteceu. Mas a pergunta permanecia, ecoando mais forte do que qualquer explosão. Por quê? Os sobreviventes carregavam mais do que lembranças. Eles carregavam decisões, consequências e perguntas que nunca seriam completamente respondidas. O que fizeram de diferente? Foi acaso ou escolha? A batalha terminou. Mas a história não, porque o que aconteceu ali não deveria ter acontecido. E quando o impossível acontece, ele muda tudo. Eles estavam cercados, sem saída. Mas naquele dia, o impossível aconteceu. E o mundo nunca mais foi o mesmo.